Salve, salve, nona região. Meu nome é Ronan, instrutor da nona região. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade à especialidade de Química. E como eu tinha dito no vídeo anterior, nós vamos entrar agora no conceito de ácidos. O que é um ácido? Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Ácido clorídrico, que é o que vocês mais conhecem. Você pode encontrar o ácido clorídrico em alguns supermercados, em alguns componentes, né? E o ácido, nós temos três definições diferentes. Nós tivemos três cientistas no passado que definiram ácidos de maneiras diferentes, porém eles não se contradizem entre si. Tá? Imagina como um aperfeiçoamento do conceito. Tá? Nós temos o conceito de Arrhenius, conceito de Bronsted e Lowry e o conceito de Lewis. O primeiro conceito a surgir de ácido, ele é do Arrhenius. Arrhenius, o nome dele, tá aí esse nome diferente, é esquisito aí, ó. Svante August Arrhenius. Ele define ácido da seguinte forma: ácidos são compostos em soluções aquosas que se ionizam produzindo um íon positivo. Um íon positivo apenas, o cátion hidrogênio, que é o H+. A gente representa esse íon de duas formas diferentes. A gente representa por H+, esse maisinho em cima do H, ou então nós representamos ele a forma mais correta, é H3O+. Nós temos a água, H2O, então essa água recebe um hidrogênio a mais na sua molécula e ela passa a ser o H3O+. É um ácido, tá? O que você precisa saber é que Arrhenius, ao definir o que é ácido, ele viu somente na questão de soluções aquosas. O que é uma solução aquosa? Solução em água, tá? Então, para ele, ácido só existia em soluções aquosas, beleza? Tá aí a reação para você tentar entender um pouco mais o que acontece na água, né? A água, você percebe que essa reação ela tem duas setas no meio, uma para lá, para a esquerda, e uma para a direita. Isso significa que essa reação acontece simultaneamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Então, quando você tem ali um copo com água, você tem ali uma reação constante, tá? Nós chamamos de reação inversa, né? A reação direta e a reação inversa, que acontece ali a todo instante, que é a água recebendo um hidrogênio a mais na sua molécula e depois voltando esse hidrogênio que ela recebeu a mais, voltando de novo, né? Como se fosse um jogo de peteca, né? Esse hidrogênio aí, ó, ele fica indo e voltando, só para vocês entenderem melhor, tá? Nós temos também o conceito de ácido por Bronsted e Lowry. São duas pessoas, tá? O senhor Bronsted e o senhor Lowry, que definiu ácido da seguinte forma, que é todo composto capaz de doar prótons H+. Mas não é a mesma coisa do outro, né? Não. É diferente no sentido de que Arrhenius, ele via o ácido somente em compostos aquosos, dentro de água. Para Bronsted e Lowry, não. Ele já expandiu isso aí além da solução aquosa. Então você tem o HCN, né, que pode, dependendo da temperatura, pode ser um gás, e você tem a água, que os dois reagindo vai produzir o íon
positivo H3 ou mais. Beleza? Então foram 2 cientistas aí, cada um no seu país, eles são de países diferentes, e que estudavam a mesma situação, a mesma coisa. Então eles entenderam que ácido não é só em solução aquosa, que é também na situação gasosa também, ou sólida, pode ter vários tipos de situações em que há a formação de um ácido, tá? E por último, nós temos a definição de Lewis. Lewis, ele define da seguinte forma: ácido é toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Nossa, aí complicou, hein? Não complicou não. Olha o exemplo aí que eu te dei. A amônia, você colocando a amônia em água, você vai ter o íon amônio e você vai ter o íon hidróxido. A água, veja o que está acontecendo. Esse hidrogênio da água, ele está indo para onde? Ele está migrando para a amônia. E a amônia está ficando com um íon a mais. Então, se ácido é toda substância, né, toda espécie que recebe um par de elétrons, olha a seta indicando aí. Quem está recebendo um par de elétrons, no caso, é a água. Esse elétron que está no hidrogênio, que está ligando o hidrogênio no oxigênio, ele está migrando e está indo só para o oxigênio. Então o ácido aí, ele é da reação, ele é a água, tá? Porque ele está recebendo um par de elétrons, ok? E aí está formando aí o íon positivo amônio, tá? Um íon positivo amônio. Ronan, como que eu vou escrever isso no meu trabalho? Afinal de contas, qual que é a definição de ácido? Você vai fazer da forma que está aí. O que é um ácido? Aí você vai escrever lá que nós temos 3 definições de ácidos de acordo com 3 cientistas diferentes, Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. São conceitos diferentes e você vai escrever o conceito de cada um deles, ok? O que é sal? Sal todo mundo conhece, né? Você tem aí na sua cozinha. O que você usa na sua comida, você usa para deixar o seu miojo salgado, o seu arroz salgado lá nos acampamentos, o cloreto de sódio. A gente fala sal de cozinha, mas o nome correto é o cloreto de sódio. Como que o cloreto de sódio é formado? Um sal, ele é o resultado de uma reação de ácido e base. Toda reação ácido e base, ela vai produzir no final sal e água. Veja o exemplo que eu dei aí. Você tem o hidróxido de sódio e você tem o ácido clorídrico. Essas duas substâncias, elas vão se reagir entre si e lá no final vai formar o cloreto de sódio, que é o NaCl, e você vai ter também a água, tá? Chama-se reação de ácido e base porque você tem uma base e um ácido reagindo, tá? Então são compostos aí cristalinos, geralmente brancos, tá? Isso não é regra geral, mas na sua maioria eles são brancos e é resultado de uma reação de ácido e base. Show de bola? Destilação e destilação fracionada. A destilação, ela é um método de separação de mistura, tá? Dentro do laboratório, quando nós precisamos separar duas substâncias, é bem comum a gente ter que usar o método de destilação. Existem outros métodos, mas a destilação ela é bem usada nos laboratórios. A destilação comum, né, como está aí só destilação, ela é usada para separar
duas substâncias onde uma delas é sólido. Ou seja, você vai aquecer essas duas substâncias, né? Imagina aí água e sal. Imagina aí água e sal. Ah, Ana, mas o sal não misturei na água, não é sólido. Calma, pensa aí. Se você quiser fazer essa experiência em casa, dá para fazer também. Você faz uma salmoura. Salmoura é água e sal, né? Você mistura ali. Então você está vendo uma mistura homogênea, correto? Então você está vendo uma coisa só ali, a água salgada. Quando você submete essa mistura ao calor, né? Você coloca fogo ali e deixa ferver, a água vai fazer o quê? Vai evaporar. E o sal vai evaporar junto? De forma nenhuma. Quando essa água evaporar toda, você pega a vasilha e observa que nas paredes, né, internas e no fundo, você vai ter os cristais de sal. Então, é possível separar água do sal? Sim, pelo método de destilação simples, ok? Porque o sal ele não evapora junto com a água. O sal ele tem um ponto de ebulição muito alto, o ponto de fusão, na verdade, né, é muito alto, e o de ebulição é mais alto ainda, nem se fala. O sal, para você pegar o sal e conseguir derreter só o sal, né, é necessário uma temperatura de mais de 800 graus. Imagina para fazer ele ferver, ok? Não sei se vocês estão entendendo, mas ponto de fusão é quando o sólido está virando líquido, tá? Então, por exemplo, o gelo, a água sólida, que é o gelo, ela vai ficar líquida a partir de 0 graus. Quando chegar a 0 graus, ela começa a derreter, ok? E ela vai ferver quando ela chegar a 100 graus. Isso no nível do mar, né? Porque aqui em Belo Horizonte a água ferve a 98 graus, para ser mais exato, ok? Destilação fracionada, qual é a diferença? A destilação fracionária já é para separação de duas substâncias líquidas, mas essas substâncias elas têm ponto de ebulição diferente. Imagina que por descuido eu deixei misturar álcool e água e eu preciso separar essas duas substâncias. Eu preciso obter elas separadas de forma, obter elas separadamente novamente. Como que eu consigo fazer isso? Através da destilação fracionária. O álcool ele vai ferver, ele vai virar vapor a 75 graus. E a água, como eu tinha falado, ela vai virar vapor a partir de 98 graus aqui em Belo Horizonte. Então significa que se eu manter a minha temperatura, né, eu vou ter um recipiente, eu vou mostrar para vocês no slide seguinte. Eu vou manter essas duas misturas, né, essas duas substâncias misturadas aí, que foram misturadas, dentro de um recipiente com um termômetro para controlar a temperatura, porque eu não posso deixar chegar a 98, senão a água vai evaporar junto de novo e lá no final eu vou ter as duas substâncias juntas, e que é o que eu não quero. Então eu tenho que manter essa temperatura no máximo a 80 graus. Se eu manter a 80 graus, eu vou ter a certeza de que o álcool está evaporando, mas a água não. Aí lá no final do meu sistema, eu vou ter esse vapor de álcool condensando e saindo somente o álcool lá no final. E a minha água vai ficar todinha neste recipiente, porque ela só ferve a 98 graus e o meu sistema está a 80 graus e não vai ferver, ok? Olha aí o exemplo aí. Essa é a destilação simples, tá? Essa é a destilação simples. Você tem um sistema que está fechado
ok? Esse balãozinho que está quase na horizontal aí, nós chamamos de torre de condensação, tá? Esse líquido que está fervendo aí, ó, ele vai evaporar e quando ele chegar nessa torre de condensação vai ter água entrando e saindo. Então ele vai condensar e vai começar a pingar. Tá vendo o líquidozinho amarelo pingando lá? Então, esse aí já é a substância pura, livre da outra que está lá dentro. No caso da destilação simples, se fosse uma água com sal, esse líquido verde que está fervendo aí seria água com sal e esse líquido amarelo seria a água pura sendo separado do sal. E na destilação fracionária a diferença é que logo depois do balão volumétrico, é o que nós chamamos esse tubo redondo aí, parecendo uma bola, né? É onde nós colocamos a substância. Logo depois dele nós temos o que nós chamamos de torre de fracionamento. Essa torre de fracionamento ela é usada para poder fornecer mais barreiras, né? Para garantir que, se por um acaso, no caso água e álcool, se por um acaso desprender uma molécula de água, a temperatura é tão baixa que essas barreiras da torre de fracionamento vai fazer com que ela condense e volte de novo para o balão volumétrico, garantindo assim que no final eu tenha somente o álcool, tá? Então a minha temperatura no caso aqui, fervendo, vai estar no máximo 80 graus, o álcool ferve a 75, então ele vai evaporar, ele vai passar por toda essa torre de fracionamento e entrar também na torre de condensação, onde vai ter água fria entrando e saindo e vai condensar e no final lá eu vou ter o meu álcool puro sem água, ok? Fala a verdade, é bacana demais, não é? A química é show de bola. Filtragem. Filtragem é outro método de separação de mistura, só que serve para separar um líquido de um sólido. Uai, Rona, mas a destilação simples também é para separar de um sólido. Calma lá, termina de ler aí, ó. Separação de mistura onde uma das espécies é líquido e a outra é sólido, imiscíveis entre si. O que é imiscíveis? Que não se mistura. A água e o sal, um é líquido, o outro é sólido, porém eles se misturam, ok? No caso aí, imagina água e areia. Um é líquido, o outro é sólido, porém eles não se misturam. E nesse caso eu posso usar, é muito mais fácil eu usar o método de filtragem. O que é método de filtragem? Imagina você fazendo sua cevada lá, né? E você vai coar. A gente fala coar, né? Um coar café, coar cevada. Na verdade é filtrar. Nada mais é do que um método de filtragem. Então vocês já fazem aí um processo químico de separação de mistura aí na casa de vocês. A diferença é que essa substância, quando você separa, ela sai tingida, né? O café, a cevada, ela sai preta. A água, você começa com a substância clara que é a água e no final ela sai tingida. Mas você está separando uma mistura da outra, que é o pó da água. Correto? Então tá aí o exemplo de método de filtragem. Nós temos dois tipos de filtragem: filtragem simples e filtragem a vácuo. A diferença é só para poder acelerar o processo, tá? O sistema a vácuo, nós temos uma bomba que faz uma sucção do sistema. Ele vai tirar o ar, criando um vácuo lá dentro e forçando a descida desse líquido mais rápido, ok? É a única diferença. Combustão.
O que é combustão? Combustão é uma reação química exotérmica, onde sempre vai haver a formação de CO2 e água. Quando a combustão ela é incompleta, ela não acontece de forma efetiva, nós temos a formação do monóxido de carbono, do CO2. Tá? O que é exotérmico, Ana? Me explica esse trem de exotérmico aí. Exotérmico é a geração de calor, emissão de calor. Então, uma reação exotérmica, ela produz calor. Ok? Uma coisa bem óbvia, quando está acontecendo uma reação de combustão, você não consegue o quê? Colocar sua mão. Né? Algumas reações que a gente faz em laboratório, por exemplo, nós misturamos dois tipos de ácido, um ácido mais forte com um ácido mais fraco, e nós misturamos isso em um tubo de ensaio, nós observamos que é uma reação exotérmica, porque no tubo de ensaio nós conseguimos colocar a mão e sentir a produção de calor. O tubo fica quente, exotérmica. Você sente o calor, tá? Formação de calor. Beleza? Então tá aí a definição de combustão. Combustão é tudo que queima. Pensa nisso, tá? É a vela, é o fósforo, é o fogo do conselho, é o fogo caçador que você faz lá para fazer seu miojo no acampamento. Para o carro andar é uma combustão. Lá no fogão, a queima do gás é uma combustão. Ok? Combustão é tudo que queima. Dissolução fracionada. É um método de separação para separar misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos, quando apenas um dos componentes se dissolve em um determinado solvente. É parecido com o método de filtragem. Só que aqui nós não temos necessariamente aquele sistema onde você vai colocar o seu sistema. Quando eu falo sistema, são todas as misturas envolvidas, né? Você coloca o seu sistema e ali vai acontecer a separação. A dissolução fracionária é o seguinte: imagina que você está no acampamento. Imagina que você deixa o seu açúcar misto cair na areia. Como que você vai fazer para adoçar o seu suco para você almoçar? E agora? Você perdeu? Existe um método para você separar esse sistema. A açúcar dissolve na água? Dissolve. A areia dissolve? Não dissolve. Então, teoricamente, eu digo teoricamente, se você pegar aquela areia com açúcar, colocar no seu suco e misturar, você vai ter o quê? Você vai ter a dissolução fracionada. Você vai ter açúcar dissolvendo, mas a areia não. Depois que você fez essa mistura e até garantir que o açúcar foi dissolvido, você pode usar o método de filtragem para poder tirar essa areia. O que não é muito viável, porque você não sabe a procedência dessa areia, né? Você pode ter, é só um exemplo que eu dei, mas você pode ter essa areia contaminada com urina de animais, etc. E muitas outras contaminações, tá? Mas se você tiver uma garantia de que não há contaminação, há sim a possibilidade de separar, chama-se dissolução fracionada, ok? Um vai dissolver e o outro não, certo? Indicadores de ácido e base. Isso é muito legal. Imagina que você tem um líquido, uma mistura qualquer ali, ou uma substância, um composto, sei lá, e você não sabe se aquele composto ele é ácido ou base. Antes de continuar, deixa eu te perguntar.
Você tem noção do que um ácido e uma base eles podem fazer? Por exemplo, se eu deixar cair ácido clorídrico na minha mão, o que vai acontecer? Se eu deixar cair um hidróxido de sódio, né, que é uma base forte, deixar cair na minha mão, o que vai acontecer? Os ácidos, tanto o ácido como a base, eles são corrosivos, né? Eles queimam. Ou então, se ele é fraco, por exemplo, o suco de limão. O suco de limão é ácido, só que ele não queima a sua boca, mas ele dá aquela sensação é, comum, né? Aquela sensação cítrica de fruta cítrica, né? Que é diferente, por exemplo, do caju. O caju, quando você chupa o caju, aí os mais antigos falam que aperta, né? Aperta a boca. Nós chamamos de sensação distringente, né? Parece que repuxa a boca. O caju é básico. O suco de limão é ácido, para você ter uma ideia, né? Mas os ácidos fortes, eles podem ser perigosos, eles podem corroer, eles podem, né, cair na palma da sua mão e varar embaixo de tão forte que são, tá? Então eu preciso saber se isso é ácido ou base. Você tem alguns métodos de fazer isso. Imagina, na verdade, os indicadores de ácido e base são substâncias, né? São substâncias que vão reagir de forma diferente em meio ácido e em meio básico. E isso vai ser visível, né, na forma de coloração, vai mudar a coloração. E dependendo da coloração, você vai saber se aquela substância ela é um ácido ou uma base. Eu coloquei aí dois tipos para vocês aí, ó. Você tem o método da fita pH. Olha o exemplo da fita pH aí mais à esquerda. Você vai ver a mesma fita num pedaço de limão ou laranja, sei lá o que é isso aí, e a mesma fita num sabão. Então, para você identificar, você precisa de uma fita pH, que é uma escala, né? Na fita não, você vai precisar de uma escala de pH, que é essa que está mais embaixo aí, com várias cores. Então, cada cor ela vai te indicar o grau de acidez ou o grau de basicidade da substância. Quando o grau é 7, nós falamos que é um composto neutro. Ele não é nem ácido e nem base. Então, quando está abaixo de 7, ele é ácido. Quando está acima de 7, ele é básico. Se você pegar aí o sabão, ele ficou numa coloração azul, que está bem parecida com a cor número 12 aí, ó. Olha para você ver. Então o sabão é básico. Agora, o do limão ou laranja, sei lá, ele ficou na cor laranja, que está bem parecido aí com a cor número 3. Então ele é ácido, ok? Esse é o mais comum, tá? É mais barato que você pode ter aí. E você tem também a fenolftaleína, isso aí já é mais usado em laboratórios. É um líquido que você pinga nas substâncias e se ela for base, ela vai ficar rosa, uma coloração rosada. E se ela for ácida, ela vai ficar incolor, tá? Então é isso aí. Infelizmente, vou precisar de mais um vídeo para poder concluir essa especialidade, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no outro a gente volta aí para terminar a nossa especialidade de química, ok? Até lá, um abraço.